Oi, gente, mais uma edição do Hype Mix Podcast começando. E hoje, uma editoria que a gente tá amando demais, né, amigo? Pois é. Hoje é hora do Hoje é hora não, né? Hoje é dia do hype com especialista, que é aquele momento que a gente chama uma pessoa que é bem aperfeiçoada dentro do seu segmento. Bater um papo, né? Mais conhecido como uma querida no seu segmento. Roda a vinheta. Hoje a nossa entrevistada é a Stephanie Carvalho, a mente criativa por trás da Insânia, uma marca de moda autoral que vem ganhando destaque ao unir design autêntico, produção própria e uma sofisticação ousada. Fundada em Belo Horizonte, a loja representa um novo olhar para o vestir contemporâneo, com coleções que carregam identidade, afeto e originalidade. Atributos que têm conquistado não só o público mineiro, eita que hoje eu tô demais, mas eu vou seguir, tá? Já vou fazer outra gravação não. Tá bom? Manda! E tem fãs no mundo inteiro, eu inclusive. Com uma estética forte e propósito bem definido, a Insânia traduz o desejo de consumir moda com alma, qualidade, personalidade. É, a gata é babado, né? E ela tá aqui na moda autoral, tá ali também no e-commerce, ela domina bastante, né? Com uma comunidade cada vez mais engajada, a Insânia mostra como a moda autoral não é só um fenômeno. Ela também é personalidade, resistência, expressão e valorização do único. Uau, hein? Uau, nossa. Que isso, Seja Stephanie! bem-vinda! Obrigada, gente. Nossa, eu fiquei até sem palavras agora com essa apresentação. Não, e olha que a gente deu uma, né? Porque assim, quando o convidado é muito bom, eu acho que a gente fica meio nervoso, né? Intimidado, Eu ia né? falar nervosas. Ai, gente, para com isso. Será que as pessoas estão preparadas pra gente sempre tratar no feminino? Acho que sim. Sim, né? Tá tudo bem. Ó, a história da Stephanie é a típica história da empreendedora feminina, que provavelmente passou muito mais dificuldade do que se fosse um homem nessa trajetória. Com certeza. Amiga, eu tô chamando de amiga porque eu sou cheia de intimidade, tá? Inclusive aqui, ó, meu look é dessa querida, tá? Só usa Olha. insânia, gente. Conta pra gente como que começou, assim. Eu sei, mas ao mesmo tempo eu não imagino o quão todas as dores que você carregou, né, durante todas as tentativas, das inúmeras que deram errado, Sim. fizeram com que você chegasse aqui agora, batendo esse papo com a gente, com os números incríveis que você tem de vendas, de ativações que você faz em grandes campanhas, nas Sim. mentorias, tudo. Então, eu comecei em 2016 como sacoleira e eu sempre tive o sonho de trabalhar com moda, né? Eu sempre conto essa história. Eu sempre fui aquela criança que falava assim, um dia eu vou ter uma loja de roupas. E eu falava que teria uma loja de roupas. E aí, não sei o que aconteceu com a minha cabeça, que eu fui fazer engenharia civil. E aí, comecei esse curso de engenharia civil. Só que no meio da faculdade, essa vontade de trabalhar com a moda, ela voltou à tona em mim. Eu falei, não, gente, eu preciso fazer uma coisa que eu realmente gosto, né, de fazer, o que eu quero, que é o meu sonho, assim. E aí eu fui e comecei a revender peças. Então eu comprava em São Paulo e revendia essas peças ali na faculdade, levava em empresa. Então, bem no formato, assim, sacoleira mesmo, pequenininho. Depois disso, assim, né? Dentro desse mesmo ano ali, vendendo essas roupas na sacola, eu também fui para uma feira de roupas. Então, essa feira é a Feira Minas, até, em Belo Horizonte. E aí, eu trabalhava em um boxzinho pequenininho. Esse era 2x1, box bem pequeno. E eu revendia essas peças por lá. Só que... E você tinha quantos anos? Queria fazer essa pergunta agora, mas eu fiquei constrangido de perguntar. Isso, eu acho que eu tinha 24, 23, uma coisa assim. Que eu comecei a comprar essas peças de São Paulo para poder revender. Só que era num formato muito amador, assim, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava começando de algum jeito, né? Era o que eu tinha na época, eu fiz com o que eu tinha e com o que dava para fazer na época. Depois disso, assim, tô falando bem rápido, tá? Não, pode ir. Mas aí depois dessa feira, nós pegamos o investimento. Aí o meu namorado na época falou assim: vou entrar também na feira e tal. A gente começou a trabalhar juntos também nessa feira. E nós pegamos esse investimento ali que a gente ganhou nesse Natal ali dessa feira e a gente foi abrir uma loja física. Montei toda a loja, coloquei ali mobília e tal, estoque. E nós tivemos que devolver a loja em menos de 3 meses. Por quê?
porque a gente teve um problema do espaço em si e a gente teve que entregar o imóvel. Olha. E aí a gente perdeu também já todo esse investimento e ficava nessas idas e vindas, eu revendendo essas peças de forma muito amadora, tomando calote por aí, como a famosa sacoleira acontece A com clássica. ela, clássica. E nessa luta, sabe, de tentar fazer algo que eu queria muito, mas que não dava certo de jeito nenhum. E eu fiquei assim por uns 4 anos, né, de 2016 até 2020, 16, 17, 18, 16, de 16 a 2020. E foi aí que eu tomei a decisão de que ou meu negócio ia dar certo ou ele ia dar certo. Eu não ia ter outra opção e foi aí que eu comecei com as peças autorais. Tipo assim, sem plano B. Sem plano B. Mas, como que foi esse processo ali de começar com essas peças autorais? Em 2019, né, eu parei tudo que eu estava fazendo e aí eu fui investir em ter a minha própria marca. Por quê? Essas peças que eu revendi, eu mesma não acreditava nessas peças, eu mesma não gostava desse produto, não era o que eu queria entregar para as minhas clientes, não era o que eu falo que assim, não era a mensagem que eu queria mostrar para as mulheres Você não tinha que amor pelo aquilo, né? eu não tinha amor por aquilo. E eu não tinha tomado a decisão de fazer aquilo acontecer, assim, eu fazia com o que eu achava que eu estava fazendo certo. E aí, em 2019, eu comecei a estudar muito sobre venda online, e-commerce. Eu ia em eventos gratuitos de Sebrae, Feira do Empreendedorismo, enfim, muitas coisas. Comecei a estudar muito, 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 muito. Fiz umas amizades virtuais de pessoas que já tinham lojas online. E assim, eu revirei a internet para conseguir aprender a fazer um e-commerce, fazer algo que conseguia ter vendas online todos os dias. Estudei muito. E, ao mesmo tempo que eu estava estudando, eu tinha formado na minha faculdade e eu já sabia que eu não iria trabalhar com a engenharia civil. E foi o momento que eu estava mais perdida, assim, que eu falei, o que que eu vou arrumar da minha vida? Eu não quero seguir essa carreira, eu tô completamente perdida, eu já sou adulta e não tenho, assim, uma perspectiva de nada. E aí eu encarei com força isso e comecei a fazer as minhas peças autorais. E eu tenho uma tia que é costureira, então ela foi me ajudando nesse processo de modelagem e costura. Eu arrumei um emprego, então eu ganhava R$ 1.045 e todos os meses de 2019 eu comprava um rolo de tecido por mês. E aí eu comprei um rolo de tecido em fevereiro e produzia esse rolo de tecido ali com um vestido X. Em março, eu comprava um outro rolo e Pra produzia montar uma para eu coleção? montar a minha primeira coleção. Meu Deus, então você levou basicamente um 1 ano. ano para montar uma coleção. Meu E foi dessa primeira Deus. coleção, eu nunca tive um investimento externo, nada, nenhum aporte financeiro de nada. Foi dessa primeira coleção que a Insânia é o que ela é hoje. E rede de apoio, assim? Cara. Muita crítica? Muita. E assim, a questão não era nem a crítica, é o olhar de desapontamento das pessoas e de Descrença, né? descrença, exatamente. Tipo assim, nossa, será que essa menina não vai parar com essa ideia de roupa até hoje, não? Tipo assim, né? Já deu, né? Vai trabalhar com outra coisa? Vai fazer outra coisa? Era o que eu via, assim, ó, nitidamente no olhar das pessoas. E a saúde mental, assim? Dava pra segurar? Então, eu tava no meu pior momento. E eu acho que é ali que a gente tem a virada de chave, né? Quando você acha que você tá no seu pior momento de tudo, tanto da minha vida pessoal, que eu tive a separação dos meus pais bem nessa época, eu formei numa faculdade que eu não queria, eu não tinha dinheiro pra fazer nada. Então, eu já era adulta, eu já tinha que me virar. E aí, eu não tinha perspectiva de nada. E foi aí que eu encarei e falei, não, isso aqui vai ou vai. E aí, fevereiro, março, Aí- taca-lhe tecido, taca-lhe vestido. Comprava rolo de tecido, ia lá na minha tia, fazia a modelagem, produzia o que deu com aquele rolo, né? Então, vamos supor, um rolo deu 20 peças. Pegava ali as 20 peças, vamos supor, esse vestido aqui. Pegava, guardava no estoque. E aí, fiquei fazendo isso no ano de 2019, enquanto eu estudava sobre E e-commerce. sempre vestidos? Sempre vestidos. Quando eu Longo. mudei a virada, já foi uma marca, o rebranding todo da Insânio, que eu pensei, uma marca especialista em vestidos longos, e vai ser assim. Aí eu já estruturei tudo que eu queria, né, no meu mundo ideal. E aí eu estruturei a Insânia para ser já uma marca de peças longas, vestidos fluidos, que tinha muito a ver com a minha essência. E a primeira coleção, ela se chamava Meu Interior.
que eu queria legal. demonstrar isso, que era o meu interior para as minhas clientes. E aí eu fiz essa primeira coleção dessa forma em 2019. E sabe o que é mais legal? Apesar de ser tão intimista, deve ser legal, na verdade, né? Eu não posso confirmar que eu não passei por isso. Mas você ver as pessoas vendo aquilo, vendo o seu interior, vendo finalmente as peças que você fez com tanto amor. E usa- essas peças provavelmente carregam aquela história dos 4 anos anteriores, Com né? certeza. E aí você do nada passa a ver essas pessoas usando isso e se reconhecendo e sendo felizes usando o que você E aí- passou a criar. E aí que tá. E eu vou te contar uma história pegando esse gancho. Eu falo que a Insânia, você conhece, né? Eu falo que a Insânia ela tem uma coisa que chama fator uau. E que todas as peças da Insânia têm que ter o fator uau. Então, nessa primeira coleção, o primeiro lugar que eu levei as minhas peças para mostrar para alguém, né? Eu criei o site, né? Mas assim, criou um site, o quê? 0 vendas, né? E aí eu levei numa, tipo, uma feira de noiva pequenininha que tava tendo. E aí, e eram noivas, né, que estavam ali naquele ambiente. E aí, Certo. essa noiva vestiu o vestido. O primeiro vestido que eu fiz, que foi o Júlia. Ela colocou o vestido e ela olhou no espelho assim, na hora, ela... Uau, como eu tô linda! E aí, quando eu vi aquela reação dela, eu falei, É isso. é isso. Arrepiei. Eu quero causar isso nas mulheres que usam a minha marca. E aí, dali em diante, eu nunca mais criei uma peça que fosse algo assim, casual, sabe? Todas as peças são grandes, são amplas, tem história, tem estampas exclusivas. Então, eu sempre falo que toda peça da Insânia tem que causar o fator uau. A pessoa tem que colocar, ela tem que se sentir especial de alguma forma dentro dele. Já nesse plano de que era vestido longo, a gente sabe que tinha, não tem mais, mas tinha um estigma de que você comprava um vestido longo estampado e usava uma vez só. Sim. Então, quando você fez todo esse planejamento, olha, vou vender vestido, vai ser longo, vai ser estampado, vão ter estampas totalmente diferentes, né? Elas sendo autorais, assim. A Stephanie até muda, eu te contando da vida dela, né? A gata é tão Ela babadeira. usa um modelo, mas ela cria uma estampa nova. Ela te obriga a ter 3 vestidos iguais, Com estampa com diferente. estampa diferente. Babadeira. Muito. Mas o que me surpreendeu na sua história desde o início era o seguinte: como que essa menina faz as pessoas terem Mais de 70 vestidos dentro do armário e não usando eles para casamento? Sim. Aí que entra num ponto que é assim, faz parte do DNA da marca. Mas isso a gente vai descobrindo ao longo dos anos também, né? No Mas início... já no início você pensou nisso? Não pensei. No início era ali o vestido e tal. E depois eu fui entendendo que eu conseguia construir dentro daquela mesma peça várias versões. Então, por exemplo, eu tô aqui agora gravando um podcast com esse vestido, que é o mesmo vestido que eu poderia ir no casamento de dia. Que é a mesma peça que se eu colocar um tênisinho, eu vou pro shopping. Que é lindo, inclusive, esse vestido. É lançamento, tá, gente? Mentira. Ela não dá um ponto sem nó, queridos. Mentira. Não. Lançamento, tá? Da Black Friday. E aí, eu fui entendendo isso e a gente foi construindo essa narrativa, né? De que a peça, você faz um investimento. Você vai comprar para um casamento de dia, por exemplo, e você vai usar para sua vida. Então, não é aquela peça que ela vai ficar parada no seu armário. E pensando nisso, agora, a gente sempre vai construindo isso ao longo do tempo, pensando em trazer essa versatilidade para quem compra. E as nossas clientes começam a fazer coleções, assim. Eu tenho clientes que têm mais de 100 peças, Meu 70 Deus. peças, Eu acho que eu 50 tenho umas peças. 70, gente. Ai, meu Deus. Eu tenho um grupo que chama o nosso clube. São as clientes que têm mais de 30 peças e as embaixadoras que têm mais de 50. E elas recebem um press kit, aí tem toda uma experiência quando elas chegam em 50 peças. Que é uma estratégia de fidelização maravilhosa. Sim. E sabe E quem aí? faz uma coisa muito parecida? Hermès. Aí, tá vendo? A Hermès faz isso. Gente, a Hermès de Minas. Ela é a nossa Hermès! Hermès. Mas é verdade, a Hermès, ela na verdade, ela funciona como um clube de compras. Se você quiser entrar na loja da Hermès hoje para comprar uma bolsa, ainda que você Não tenha compra. dinheiro, você não vai comprar. É. Eles vão exigir que você compre primeiro uma carteira, Uhum. depois um cinto, aí de repente uma daquelas joiazinhas. Para você poder comprar uma bolsa da Hermès, ter uma daquelas bolsas da Hermès, você deve ter gastado milhões, mas milhões, e ter várias peças deles. É muito legal isso, cara. E aqui,
a gente vai ter um problema no meio do caminho, porque se você produziu em 2019, você começa a vender em 2020, ponto. Pandemia. Pandemia. E aí, o que que aconteceu? Quando eu terminei a minha coleção Meu Interior, em 2019, aí fiz o site e tal, eu falei, beleza, agora vamos lançar, vamos colocar o site no ar, vou usar todas as estratégias que eu aprendi, tráfego pago, porque eu fazia tudo, desde o meu tráfego pago até o Instagram, a pessoa que embala, que passa, que dobra, que atende no WhatsApp, que tudo. E aí, tava tudo pronto, a pandemia chegou. Aí eu falei, não, mais uma, Mais um arrasta-pele, né? uma, Amiga, assim, você fez deu isso tudo sem nenhum remédio? Tarja preta? Nunca precisou? Não. Graças a Eu Deus, tô passado. deu Passada. certo. Mas menina, era tanto, assim, eu falo que o empreendedor, ele é meio obcecado, né? Então, era tanta obsessão naquilo que você vai embora. E você compreende também quem desiste no meio do caminho, né? Porque é muito difícil. Muito difícil. Mas tá aí o ponto de virada. A internet é das pessoas constantes. Não tem como você ter resultado na internet se você não for constante, se você não, eu sempre falo, de passar aquela barreira do falando com as paredes, sabe? Porque tem essa barreira, e quando você começa é muito duro, é muito chato, ninguém, né, te responder no direct, ninguém respondeu uma caixinha, curtiu uma coisa que você tá fazendo. Você tem que passar dessa fase, porque senão você não vai ter as outras fases, né? Eu parei nessa frase. Eu acho que eu não vou conseguir mais seguir esse podcast, não. Eu vou ficar martelando essa frase na minha cabeça agora. Aqui, e aí, pandemia. Aí, A estratégia teve que mudar. eu achei que seria um fracasso, né? E aí eu falei, tá, o que que eu vou fazer? Vou continuar, tô na pandemia. Aí eu parei de trabalhar, todo mundo ficou em casa, recluso e tudo mais. E eu comecei a postar as peças da mesma forma, tentar fazer o movimento da mesma forma. E começou a vender. E aí começou a vender de uma forma que eu nem tinha mais o estoque e eu não tinha nem as lojas abertas para poder comprar mais tecido. Então chegou aí começou a vender assim, eu lembro que em janeiro de 2020 vendeu tipo 4 peças. E aí foi aumentando de um nível que em julho era já assim, foi muito rápido o nosso crescimento na pandemia. Tanto é que foi o ano que a gente saiu no Pequenas Empresas Grandes Negócios Gente, da que revista. loucura. E, tipo assim, as pessoas não tinham nem onde usar, cara. Como que você conseguiu fazer a pessoa comprar? Mas aconteceu foi assim, a pandemia pro e-commerce, ela Sim, foi no geral. muito boa assim, né, gente, pelo amor de Deus. Claro, Na comercialmente falando. Comercialmente na venda online, como as pessoas estavam em casa, foi onde as pessoas entenderam que comprar online dava certo, né? Você tem razão. Eu acho que as pessoas elas passaram a entender que, cara, eu tô na minha casa, mas eu posso comprar de uma loja do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Sim, Minas e Gerais, de até onde você quiser. apoiar o pequeno empreendedor também. Sim. E aí, como que foi? Eu falo que eu tenho um vestido que mudou a minha vida, né? Que foi o vestido Laura. E aí, esse vestido, ele deu muito certo nos anúncios e tudo. E as pessoas estavam querendo muito ele, eu já não tinha mais ele. E aí, eu comecei a ligar para os fornecedores e falar assim, pelo amor de Deus, abre para mim, eu vou pegar um rolo de tecido aí e tal. Eu peguei esse rolo, eu comecei a cortar no chão da sala. Eu mesma cortava as peças ali para mandar produzir. Não perdia nenhuma cliente. Eu não entreguei os pontos assim. Eu falava, olha, Letícia, tô produzindo seu vestido, tá na pandemia, confia em mim, espera um pouquinho e tal. Eu conversava com todas elas, falava, segura aí, por favor, vai dar certo, eu vou te mandar. E aí cortava na mão, corria de um lado, corria pro outro, e aí consegui entregar. Mas a meta era, eu não vou perder nenhuma cliente que chegar até aqui, nenhuma cliente que tá confiando em mim, nesse momento que foi que eu pedi tanto, assim, a Deus há 4 anos. Eu vi o negócio acontecendo, as pessoas começando a comprar, e eu não tinha nem como entregar mais. E aí eu desesperei, comecei a cortar na mão e foi indo embora. Meu Deus, isso sim é resiliência. Sim. Isso sim é resiliência. Eu Aqui. lembro que quando eu tava cortando no chão, e assim, vocês não vão ter conhecimento disso, mas você cortar um vestido inteiro é muito cansativo. Você cortar, tipo, 10 de uma vez é muito cansativo. E eu colocava assim no chão e ficava horas ali, tipo, saía com as costas arrebentadas de dor. E eu lembro que uma tia minha falou assim, pausa essa campanha, para de vender. Eu falei, o quê? Eu morro aqui, mas eu não paro de vender. Vai sair sangue da minha mão, mas eu não vou parar. Aqui, uma vez eu vi um corte seu,
falando sobre a falta de apoio das pessoas próximas quando você está começando. Uhum. E aí você dizia, a pessoa não curtir um post, a pessoa não compartilhar, não colocar um comentário e tal. E eu também estou tentando uma carreira ali de influencer e tal, e eu percebo hoje, como essa fala sua, que eu vi há uns 3, logo quando a gente se conheceu, ali, 23 e tal, ela faz tanto sentido para mim hoje, assim. As minhas coisas engajam muito hoje na rede, e na grande maioria das vezes o apoio não são de pessoas que estão próximas de mim. Não é muito comum isso. Sim. Assim, teve rompimentos, assim, nesse período, você falar, não sei se eu vou dar tanta moral para essa pessoa aqui, porque eu tô tentando tanto. E assim, e o mais duro disso é porque esse apoio, ele é gratuito. Né? É simplesmente o fato de eu me importar com a Letícia, ir lá curtir, deixar um comentário, deixar um assim, ó, que legal isso aqui que você fez hoje. É muito simples, mas as pessoas mais próximas parece que têm mais essa dificuldade. E eu falo que é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Isso é muito real. Então, o que aconteceu? Nessa época, eu vi muito eu senti muito isso de, poxa, custa você deixar um comentário aqui, deixar uma curtida. Parece uma coisa tonta que a gente tá falando aqui, né? Mas não é. Mas quando você tá começando, é o que você precisa, né? Ali uma curtida é o que Sim. vai resolver alguma coisa ali pra você. Não necessariamente comprar um produto seu. E aí eu pensei, quer saber? Que se dane, entendeu? Mas sabe o que deve ser também mais frustrante, amiga? Eu não sei se você passa por isso. Você falou que tá tentando uma carreira de influenciadora. Não, senhora, a senhora já tem uma eu carreira já ia- maravilhosa. Eu já ia corrigir falando exatamente você já isso. Mas eu tem tô uma com vídeo carreira. com 500 mil e ainda não cheguei a 15 mil seguidores. Então vocês param de ficar curtindo meus treinos e me segue de volta. Não, mas você já tem uma carreira e eu não admito que você fala Sim, isso de você com mesma. certeza. Mas o mais frustrante Amigo, deve mas ser... eu acho também, assim, que quando eu falo tentar, é porque viver disso ainda é difícil. Sim. Com certeza. Uhum. Você tá aqui, a gente trabalha similar, a gente tem a gente brinca que a gente tem 3 empregos, né? É. Mas nesse emprego que a gente tem de ser influenciador, não rentabiliza. Não, né? é difícil. Uhum. Mas onde eu queria chegar é o seguinte. Não sei se você passou por isso. O mais frustrante, às vezes, não é nem a pessoa ela deixar de te dar aquela atenção mínima ali. O mais frustrante é ela perguntar se tá dando certo. Ai, nossa. Gente, isso me corre. Eu tô falando, eu tô contando isso, eu tô lembrando das inúmeras pessoas. E não é só uma que já me perguntou isso, não, tá? É de chegar pra você assim, e aí, tá dando certo lá seu negócio? Mas é aquela cutucada, né? É aquela cutucada. O pior é isso, é porque é a cutucada. Ou fala assim, virou blogueirinha, né? Virou. E aí, Eu agora? postei esses dias falando, você ficou rica, não responde. Direct. Ah, não respondemos, não. Primeiro que eu não fiquei rica, né, gente? Fala, fiquei. E talvez eu Quem fique ficar não rica, eu não vou responde? responder mesmo. Querida, aí você vai ter que lidar com o meu secretário. Mas só que isso me dói tanto. É tipo assim, a gente que trabalha com a internet, no nosso caso a imagem, no seu caso o e-commerce, a gente é tão exposto. Uhum. Poxa, se você quer saber se o meu negócio tá dando certo, você pode ir lá ver. Sim. Tá claro. Isso é muito triste, assim. Mata isso. Eu também acho. Aí você saiu na Exame nessa época, né? Não, na Pequenas Empresas. Pequenas empresas, grandes. Você saiu na Exame recentemente, não Foi. foi? Eu vi essa reportagem maravilhosa. Mas aí você já tinha... Aí, como que foi? Em janeiro de 2020, a gente vendeu essas 4 peças. E em julho ou agosto, a gente já passou dos 6 dígitos. Então, foi muito rápido. E aí, a gente saiu no Pequenas Empresas no Grandes, portal. é. E aí, nossa, e veio uma avalanche de empresário, assim. Nossa, que legal e tal. Foi muito legal. E aí? E era um sonho, né? Aham. Nossa, aquilo ali foi um dos do ápice dos ápices. Foi mais importante pra mim do que na Exame. Assim, porque era, pra mim, aquele programa que você, criança, assiste, Na sabe? televisão. Quem não lembra, É. né? Sábado de manhã. E foi assim, nossa, um sonho. Hoje, desde que eu te acompanho, eu lembro que você sempre conta no início do ano que você planeja todas as estratégias do ano no início do ano, Sim. né? Então, assim, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Agora você tá no intervalo que eu sei que você trabalha muito, que é Black Uhum. / Natal, Sim. que é um intervalo muito curto. Isso, você já entendeu isso desde o início? Que tudo teria que ser pensado logo no início, assim, para depois
Não, efetivar tudo e dar não, certo? não mesmo. A gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então, hoje nós fazemos campanhas muito estruturadas, muito robustas, assim, tipo uma Black Friday, é algo que a gente estrutura desde o início do ano, pra você ter ideia. Mas não foi assim, foi ao longo do tempo, né? Entendendo a necessidade desse calendário estratégico anual. Então, todo janeiro eu tenho um calendário estratégico para o ano de quais as datas. De troca de coleção, de campanhas de marketing diversas. Então, não necessariamente um dia das mães, mas às vezes um dia do chocolate. Então, assim, eu estruturo todo esse calendário no início do ano, mas foi na raça mesmo, ali, no dia a dia, entendendo que, não, peraí, eu tenho que pensar nisso aqui com mais antecedência. E ainda assim é difícil. Muitas vezes a gente faz coisas em cima da hora, o tempo todo, assim. Você fez um vestido da Aham. Barbie, depois do sucesso do filme da Barbie, isso foi Exatamente! genial. E assim, do E nada. provavelmente não estava no planejamento de janeiro, Nenhum. né? Mas você tem que entender que, por exemplo, a sua cliente, pode não ser o seu caso, mas o cliente vai levar os filhos para as férias em julho, então ele pode ir para um resort, ele pode ir para uma coisa, tem que ter uma coisa para aquela demanda. Sim. Assim como dezembro, a mesma coisa. Assim como final de março vai estar chovendo, qual que vai ser o look que eu vou pensar para que as pessoas que Sim. querem sair com a chuva, elas Sim. vão usar, né? Sim, e só que a gente produz as peças, né? Então, um lead time de confecção, ele é complicado. Então, você tem que ajustar dentro do calendário. Peça da Black Friday, a gente estava produzindo, porque a gente produz para a Black, né? Nós estávamos produzindo desde junho, assim, já estava fazendo peça pensando na Black Friday. E aí vem uma possível cilada, porque você pode errar a estratégia, né? Exatamente. E se isso acontece? Graças a Deus, o meu feeling hoje é muito bom e a gente praticamente não tem essa sobra de estoque, né? Esse encalhe que é o que as pessoas fazem, a famosa promoção. Então, na Insânia não tem promoção, não existe. A Black Friday nós fazemos benefícios para as clientes, para Sim. surfar a onda do mercado, porque nós entendemos que é o momento que as pessoas estão prontas para comprar. Então, mas a gente produz tudo. A nossa Black nem desconto não tem. É. Ela tem um cupom ou presentes da marca. Então, ela tem duas opções ali. Mas Nossa são Black é bons muito presentes, né? diferente. Assim, eu já vi Black sua que você deu outro vestido pra cliente. Sim, sim. A gente mantém essa linha aí do vestido, de presente. Sempre tem um vestido criado pra ela e ele Criado para Black, com toda uma narrativa, né? Com a história da Black também. Sempre tem um tema central. Até a Black tem um tema diferente, igual. Diferente não, né? Igual às coleções principais, né? Uma coleção de verão, igual essa última coleção era a Grécia. Então ela tinha história, que era Que legal. o sonho da vida da minha mãe de conhecer a Grécia. sim, Não era simplesmente a Grécia. Então eu sempre coloco coisas até da minha vida mesmo. Você fez um vestido baseado numa história de uma cliente, não Sim. foi? Eu achei isso genial. Sim. As clientes que contaram, e aí vocês leram tudo, né? Colocamos para votação das meninas do público, assim. E aí a história de amor campeã foi pro Dia dos Namorados. A história de amor campeã ganhou uma estampa exclusiva que contava a história dela. E aí contava assim, né? Na história dela tinha um balão, que teve um passeio de balão que ela não conseguiu fazer. E aí foi o pontapé inicial do romance dela lá. E aí na estampa tinha um balão, tinha uma frase que ela escreveu, tinha um tempo que ela passou anos esperando por esse cara, assim. Então foi muito legal. Que legal, gente. Nossa. Realmente tem propósito, né? Tem, em tudo, em todos os pontos, assim. Eu falo que a nossa cliente, em todos os pontos de contato, nós estamos contando histórias, assim. Isso é muito legal. Aqui, você é o que a gente chama de influencer da própria marca, Sim. né? Você que veste, você que conta, você que conversa e tal, o que obviamente te deixa muito próxima das clientes. Uhum. Mas isso também fez com que você, além de uma pessoa que virou, que tem domínio do e-commerce, aliasse ser influencer, ter o domínio do e-commerce e necessariamente começar a oferecer mentorias para ensinar outras empreendedoras baseado no que você passou e na sua história. Uhum. Como que é conciliar todos esses papéis? Porque aí tem... É trampo, né? Uai, Muito. que isso? Ela já tinha um tanto de demanda, e de repente, não, agora eu sou influenciadora, eu vou ensinar as pessoas a fazerem isso. Né? Aí agora ela é influenciadora e também está ensinando as pessoas, não só pelo Instagram, mas pelos cursos, por tudo que você está Sim. oferecendo. Como que tá esse rolê, assim? Então, isso veio de uma demanda que muitas pessoas mandavam para mim, né? Coisas. Como que você
faz tal coisa? O que Suas você usa caixinhas de pra perguntas eram isso? todo mundo perguntando isso, eu lembro. Quem faz tal coisa pra você? O que que você faz? E aí eu abri uma primeira mentoria há um tempo atrás, e dessa primeira mentoria não é algo que eu abro tanto, porque o meu tempo ele é escasso mesmo, mas eu tenho sempre um formulário para uma mentoria individual, quando eu abro essas vagas, então vou pegar aqui mentoria individual, eu abro as vagas e falo, ou quando eu tenho algum curso. Acho que não lembro a data exata, mas eu lancei um Lançamentos Poderosos. Então, era um curso para ensinar as pessoas a fazerem estruturas de lançamentos como eu faço. Então, Sim. qual é a estrutura? Qual o passo a passo que eu faço para ter um pico de vendas muito grande em um determinado dia? Então, assim, aí eu vou equilibrando os pontos. Não é algo que é o meu foco 100% nas mentorias, mas eu abro algumas vagas ao longo do ano e aí eu faço esses treinamentos. E eu também participo de palestras, podcasts, faço publicidade para empresas de e-commerce. E é assim, equilibrando Vem aqui no Hype Mix conversar com a isso, gente. no meio da Black Friday. Larguei Aline lá, falou todo isso. mundo lá doido. A Aline falou isso, ela falou, gente, mas tem que resolver agora, porque ela tá no meio do furacão, que tá na Black com o Natal. Sim. Aqui, a grande maioria das ações que você faz, pelo menos eu, como sua cliente, como uma parceira que a gente virou de outras coisas, sempre tem o intuito de te deixar muito próxima das clientes, inclusive algumas ficaram amigas Sim. suas e tudo mais. Você acha que esse é um ensinamento também que você deve passar para empreendedoras de moda ou de quaisquer segmentos que sejam, que essa proximidade é necessária? Eu acho tudo. Inclusive, construção de comunidade, né? Se fala muito sobre isso. E como que você constrói uma comunidade? Você precisa ter um líder dessa comunidade e as pessoas que estão ali, elas têm que ter voz também. Então, por isso que nós temos muitas estratégias de grupos VIPs abertos. Então, nós segmentamos as nossas clientes. Clientes que têm mais de 10 peças são do grupo Pérola, clientes que têm mais de 20 peças são do grupo Diamante. Nós deixamos esses grupos abertos. E aí eu sempre tenho muita troca com elas de spoiler do que vai vir, o que vocês querem. Enfim, então eu construo muito essa comunidade para eu ter esse relacionamento forte. Eu acho que é o grande ouro, assim, da venda online, é você ter essa base fiel de clientes, porque você passa a ter, além de clientes, você começa a ter fãs fiéis da sua marca. Sim. E isso é muito importante. E até falei no outro podcast que muitas marcas, às vezes, colocam essa imagem da marca na mão de uma influenciadora, por exemplo. Isso, para mim, é o maior tiro no pé que você pode fazer. Sério? Porque você está transferindo o carinho, a emoção, tudo para uma pessoa terceira, que ela não faz parte nem da sua equipe. Então, Que amanhã já pode não estar ali mais. que amanhã ela pode nem estar ali mais. Então, por que eu vou deixar de ser a porta-voz, a maior influenciadora da minha marca? Claro que eu tenho modelo, eu tenho influenciador, eu tenho tudo isso. Mas eu tenho várias Mas modelos. a conexão tem que ser com você. A conexão é comigo. Então, por exemplo, eu vou ter uma Black Friday, um lançamento. Toda a comunicação de marketing, ela vem de mim. Então, eu que sempre vou comunicar as coisas da marca. Mas eu tenho as modelos que vão fotografar, que vão dar close. Eu tenho Miss Brasil, e Miss de tudo que é jeito na Insânia. Mas a porta-voz da marca sempre vai ser eu. Então, eu não terceirizo isso. Eu acho um tiro no pé quem faz isso. Mulher, tu é inteligente, hein? Falei que ela era danada. Mulher, mas tu é o bicho. As meninas que trabalham com você, assim, são todas meninas ainda, porque de todo mundo que eu conhecia, Tem um tirando o menino. Lucas, Tem um que é um menino. querido noivo da Stephanie. Já casou, amiga? Não, ainda não. Vou Mas casar na frente da casada. Stephanie, tá? Ai, meu Deus. Inclusive com o vestido da querida. Quero fotos. As meninas que trabalham com você, elas também, quando elas fazem um atendimento no WhatsApp, elas têm a mesma filosofia, Sim. né? Tem treinamento para as meninas? Demais, com certeza. E o nosso treinamento, pra você ter ideia, quando nós fazemos reunião, assim, de alinhamento, de tudo, ele chama um método noiva. Porque a Carol, que foi a segunda, né, colaboradora nossa, na época que ela entrou, ela tinha acabado de casar.
E ela era a nossa primeira atendente. E aí, todo esse carinho, toda essa estrutura, né, desse contato próximo com a cliente, não é um atendimento robótico, é um atendimento humano. Então, ela pegou isso muito bem e ela tinha acabado de ser noiva. Então, ela falou assim, gente, quando você vira noiva, o seu mundo é mágico, assim. O lugar que você vai, a maneira que falam com você. Então, ela criou esse método, assim, de colocar como que todas as nossas clientes têm que parecer que elas são noivas. Elas estão vivendo momentos especiais ali. Então, você tem que tratar ela como se ela fosse uma noiva. E nós temos treinamento. É bem sério, assim, essa questão da cliente pra gente, de como ela vai ser tratada. E a loja física? E aí, na loja física, a mesma coisa, né? Como que foi, assim? Porque a priori não tinha loja física. Não, a loja física veio de uma demanda das nossas clientes, que elas começaram a querer ir na nossa expedição. Eu já passei a vergonha de ter cliente no meio daquelas caixas experimentando roupa, porque ela falou assim, pelo amor de Deus, eu quero ir, não tem problema, pode ser num banheiro, pode ser onde for, eu experimento dentro do carro. Falei, pelo amor de Deus. Aí eu começava a deixar elas irem na expedição, mas tudo muito bagunçado, que não é a experiência, que foge completamente do que eu quero apresentar. E aí nós criamos um showroom, que é um espaço que é bonito, que dá para ela experimentar, que vai ter um ar-condicionado, que vai ter um frigobar, um café. E elas vão lá. E aí quem é de Belo Horizonte quer experimentar, pode ir lá e experimentar e levar as peças. E é o local que a gente também faz as nossas lives, um local para a gente poder apresentar os produtos. É um showroom O mesmo. showroom, exatamente. Que legal, cara. Muito legal. Nossa, eu tô vendo você falando, Stephanie, eu tô vendo tanta coragem, assim, mas tanto propósito ao mesmo tempo, cara. É muito bonito isso, cara. É muito Não, bonito. demais. E assim, por falar nisso que o Ícaro tá observando, te ver falar, você sabe que provavelmente você inspira outras mulheres, né? E também representa muitas mulheres. Uhum. Como que é isso na sua cabeça? Assim, meu Deus, além da missão de vencer com o meu negócio, agora eu tenho uma missão de ajudar, de inspirar outras mulheres. Uhum. Como que fica isso assim na sua cabeça? Eu acho muito especial. E é até um dos motivos que eu não abro muitas vagas de mentoria, por exemplo. Porque eu fico muito com essa carga da responsabilidade, assim. Então, eu tenho que estar no momento, por exemplo, final de ano, jamais eu vou abrir alguma coisa assim. Porque eu fico muito com essa carga de que, não, essa pessoa aqui tem que fazer tudo certo e tal. Então, é muita responsabilidade, assim. E nas minhas clientes também. Então, eu não quero jamais que elas tenham problema, que elas passem por alguma coisa que não seja o padrão Insane, assim, né? Então, eu me preocupo muito com isso. Mas é o jogo, né? É a vida. Se a gente quer ter resultado, Tem que arriscar. tem que arriscar, tem que aguentar as coisas, né? Ô, Stephanie, agora vamos falar um pouquinho de moda mesmo? Que eu quero saber da marca mesmo, assim. O que vocês estão preparando? O verão tá chegando, né, amiga? O que a Letícia vai lá buscar? A Letícia já buscou algumas Ela esqueceu meu coisas. presente de hoje, tá, gente? Eu Olha, tô o absurdo. arrasada. Gente, minha cabeça, me perdoe, mas você vai lá. Vai lá, pega tudo. Eu não preciso ir lá mais. Porque depois que você vira cliente da marca, você sabe o que você veste. Isso, Eu nem. verdade. Você pede Carol! online. Eu nem Stephanie eu chamo mais, é Pois Carol. pede online. Então, nós tivemos aí a última coisa, porque começa um pouco antecipado, né? Sim. Então, assim, né, por exemplo, vai chegar o verão, que é no final de dezembro, né? Que Agora. É verão mesmo, né? Mas já em primavera a gente já tá vendendo peças para verão. Sim. Então, nós tivemos essa coleção da Grécia, que foi inspirada aí no sonho da vida da minha mãe, que era conhecer a Grécia. Então, nós fizemos estampas exclusivas com o tema da Grécia, com Itália, com os lugares que ela viajou, sabe? Sim. E aí, e o mais legal quando eu falo dessa coleção é que, no resumo de tudo, assim, a ideia era trazer a mensagem de que uma mulher que colocasse um vestido daquela coleção, que ela sentisse que ela também pode realizar os seus sonhos. Então, a minha mãe já é uma mulher mais velha, então que ela conseguiu viajar aqui, era uma coisa que na cabeça dela, às vezes, ela nem conseguiria fazer isso sozinha. Sozinha não, ela foi com a minha sogra, que também é uma mulher mais velha. Então, ela ter realizado esse sonho era a mensagem que eu queria passar. E isso eu coloco em todas as coleções, nas peças, sempre vai ter alguma história assim. Então, nós tivemos esse lançamento da coleção da Grécia. Tivemos lançamentos para Black Friday também, inclusive esse vestido aqui é um da Black Friday. E agora nós vamos ter lançamento de Natal
Então vai ter macacão, né? Que é uma peça nova que a gente Eu ia introduziu. perguntar isso agora, porque depois vieram vestidos curtos, os Sim. macacões que são recentes, os vestidos lisos, no Sim. linho. Ela é fã mesmo. Isso tem tudo! Isso Ela tem tem de tudo, meu tudo. amor. E a Stephanie tirou um estigma da minha cabeça mesmo, porque eu era essa pessoa de que achava que eu investir num longo era alguma coisa que ia ficar presa no meu E você usa muito, guarda-roupa. né? O mesmo em várias ocasiões, não é? Sim, sim, eu uso mesmo em várias coisas. E pra mim é prático. Uhum. Isso também é interessante Peça de única, você né? falar da praticidade. Por exemplo, eu tenho reunião, eu tenho evento, então eu me apaixono pela marca nesse momento Uhum. em que eu estou trabalhando o dia todo, Aí, ó. aí eu Pega trabalho. essa. Aí eu trabalho até às 19. Você também, muitos eventos. Eu tô aqui calculando, acabei. Não, porque ir pro Ícaro é fácil, gente. Botou uma blusa, uma calça Blusinha jeans, preta, tá Blusa tudo certo. preta, acabou. tá tranquilo. Mas aí, ó, eu tenho que trabalhar até 7 e eu tenho que estar no evento que começa às 7h30. Uhum. Então, a marca, ela me pega nesse ponto. Ela me deixa bonita de forma rápida e prática, Uhum. né? E essa praticidade também fez parte do processo de criação, assim? Sim, total. Então, e também faz parte do processo de conscientização do seu cliente. Às vezes, você que é uma pessoa antenada, pode ter pegado essa visão, mas podem ter mulheres que não vão ter essa percepção. Então, o que nós, como bons criadores de conteúdo, temos que fazer? Mostrar isso para ela. Total, demais. Então, em todos os conteúdos, quando nós vamos apresentar alguma peça, eu pego muito nessa questão da versatilidade. Essa peça aqui, ó, você pode, por exemplo, vamos supor, abrir uma caixinha de perguntas e tem lá um vestido para casamento de dia. Aí eu posso indicar esse aqui, mas eu já dou para ela o próximo passo. Olha, você usa ele para um casamento de dia, mas se você colocar um tênisinho branco, você consegue ir no shopping. Ou você coloca um blazer para uma reunião de trabalho, depois coloca um salto para o happy hour, ou um tênisinho. Enfim, eu dou as opções, eu mostro às vezes até fotos que eu usei o determinado vestido Em determinada ocasião. em determinadas ocasiões. Nossa, você fez um story muito bom uma vez, que era uma ideia que eu ainda não tinha tido, mas depois eu passei a praticar. Os vestidos não amarrotam. Sim. E pra você viajar, você enrola vários. Você fez uma mala, Uhum. assim. A viagem seguinte, pra você ver como é que é interessante você ser influenciadora da própria marca, Uau. né? Ela me influenciou a ponto de, na próxima viagem, eu vou levar só a Insânia, porque eu enrolo eles cabem melhor na mala. E eles não amarrotam. Gente, que legal. E eu tô lembrando isso aqui, pra você ver como é que o papel da Stephanie de influenciadora e ela inspirar também outras mulheres a serem influenciadoras da própria marca, chegam nesse ponto, né? Porque eu fui influenciada por ela com peças Dela. É. Genial, né? Você comprou a ideia e comprou o vestido. É. Maravilhoso isso. Pro futuro, Pro futuro, gente, vender muito. Impactar muitas mulheres no Brasil, no mundo. Eu acho que é isso, ampliar o e-commerce, porque o meu foco total é o e-commerce, a venda online, é o que eu amo, é o que eu sei fazer, é o que eu faço de melhor, assim. Em todos os pontos da internet, eu falo assim, do bastidor, né? Desde o tráfego pago, eu entendo, então, de plataformas, enfim. Então, é aumentar a estrutura do e-commerce, começar a vender mais para outros países, a gente já vende, mas tentar aumentar isso. Pensando em uma loja física, às vezes uma loja conceito, em BH. shopping, você pensa? Ou eu já tive proposta, mas assim, é muito engessado. Uhum. E é muito. Padrãozão demais. Porque assim, quando você sabe o que você consegue fazer na internet, fica difícil alguns valores, Sim, né? aham. Assim, do físico. Então, quem é muito do online tem um pouco dessa resistência. Assim. E Sei você tem bem uma o que você tá proposta. falando. Não, e a Stephanie tem uma proposta de ser acessível, né? Suas peças são acessíveis pro público. Sim, clientes que chegam lá porque na internet é um pouco mais difícil essa percepção. A pessoa não tá com o produto em mãos. Então, a partir do momento que ela faz a primeira compra, ela entende o valor naquilo e ela continua comprando se ela gostou. Agora, pessoalmente é diferente. Você chega lá, você pega e você olha e fala: nossa, vestir é maravilhoso, deu certo e tal. Então, pessoalmente, muitas clientes chegam lá e falam assim: nossa, é muito barato. É muito barato, perto assim do custo-benefício. Eu tava no shopping desesperada, eu não achava nada. Sim. E saem de lá lotadas de compras. Porque pessoalmente é muito diferente.
esse é um ponto muito bom, né, do físico, assim. Meu Deus, que papo incrível, Stephanie. Muito obrigado mesmo por vir aqui compartilhar com a gente as suas experiências, a sua história e tantas dicas, né, Letícia? Exatamente, gente. Tá vendo? Para empreendedora, para influenciadora. De tudo Muito um pouco. obrigada. É, foi incrível. Então, deixa eu fazer com ela uma brincadeira pra gente terminar. Bora. Aquela brincadeira, pá, clichê, mas clichê assim, água com açúcar. Mas eu vou pedir pra você, depois de tudo, lembrar, na verdade, de toda a sua trajetória até aqui hoje. E com essas recordações, você deixasse uma mensagem para a Stephanie do futuro. Nossa, para Stephanie do futuro, eu achei que seria para as outras pessoas. Não, eu quero que a Stephanie lembre de como ela foi da trajetória dela até agora. Para Stephanie do futuro, né? Isso. Eu ia falar assim, continua firme no processo. Não desanima. Não surta. Deu tudo certo. Maravilhosa. Maravilhosa. Muito É isso. obrigada. Gente, eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Ai, Volte gente, sempre. agradece. Você vai ter pauta para voltar, com certeza. Com certeza. Tô Não tendo esperando. mais tanto desafio, né? Assim, os desafios só mudam, né? Um É. pouco de tamanho, de nome, mas pelo menos, Já né? deu certo. Já deu certo. É isso. Beijo, gente. Tchau. Até mais.